Oi, eu sou o Raon, eu sou tatuador e eu não sei se você sabe, mas em 4 anos eu já publiquei mais de 750 vídeos gratuitos com dicas para tatuadores lá no meu canal do YouTube. Eu fiz questão de documentar toda a minha trajetória, desde aprendiz até tatuador profissional, dividindo minha experiência, compartilhando com o público. Porém, como foram muitos vídeos postados ao longo desses 4 anos, eu percebo que hoje muitos tatuadores acabaram não vendo alguns vídeos que são essenciais. Eu sinto que muitos desses vídeos ficaram para trás e muitas pessoas acabam não encontrando o vídeo certo para resolver o seu problema no meio de tanta informação, no meio de tantos vídeos. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado por isso, porque eu sei que eu já tenho muito material e eu sei que esse material tá lá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo que precisa dele acaba encontrando, fazendo a busca. Pensei numa solução que eu acho que vai ser muito interessante para você, tatuador. Olha só, eu preparei uma super seleção, agrupando esses vídeos mais relevantes, organizando, numa ordem que faça sentido didaticamente, e eu dividi eles em 6 temas para facilitar o estudo de vocês. No total são mais de 11 horas de dicas gratuitas. Vão ser 6 semanas aí lançando um compilado por semana desses vídeos especiais, especialmente selecionados com o melhor de todos os conteúdos que eu já postei durante esses 4 anos de canal, o melhor de todos os meus 750 vídeos especialmente selecionados para vocês estudarem de acordo com o tema que vocês querem, de acordo com o tema que vocês têm necessidade. E claro, esse material vai ser gratuito, vai ser um link privado, exclusivo para quem se inscrever. Então, para você ter acesso, para você participar, você precisa clicar no botão que está aqui embaixo para você se cadastrar, e aí você vai receber no e-mail o link de cada um no dia que ele for lançado. E assim você vai ter um apanhado para você estudar muito mais focado, muito mais direcionado de acordo com a sua necessidade. Tranquilo? Antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse é um projeto que teve algumas versões, então você vai ver que à medida que eu for desenhando, ele vai se transformando, porque eu fiz uma primeira apresentação e depois eu alterei para chegar na versão final que a minha cliente curtiu. O briefing inicial era a criação de uma androide, que ela queria, uma personagem que fosse tipo uma androide, com alguns elementos assim, meio cibernéticos. Então eu tô usando essa foto aí que eu usei de base, e uma área que você tá vendo que eu demarquei ali como a área de pele, o espaço que tinha da anatomia da minha cliente. Então essa área seria da lateral da panturrilha, e eu já crio a composição no formato verticalizado para encaixar nessa região. E aí, à medida que eu vou transpondo, pegando o esquema de anatomia ali da modelo que eu escolhi, eu vou fazendo adaptações e estilizações para deixar no meu traço e trazer as características que o desenho tinha que ter. Então você vê que primeiro eu estudo a anatomia da face ali, criando uma geometrização, uma simplificação das áreas de sombra, e deixo umas linhas de marcação mais levinhas, mais clarinhas, que vão ser, acho que na hora da tatuagem não vão ficar em preto, vocês vão ficar de sume, um sume mais clarinho ali, que é o preto diluído. Da mesma forma, eu já estou estilizando, o cabelo dela, procurando dar um corte ali, um pouco mais curtinho, uma coisa um pouco mais fashion. Você vê que ali no lado esquerdo, no meu artboard, eu tenho a referência que é o meu desenho anterior, a minha primeira versão, que era bem cyberpunk, e uma tatuagem minha que foi a que ela se inspirou, para esse trabalho, que ela queria que tivesse essas cores de azul, essas tonalidades e uns efeitos surrealistas assim. Então já tinha essa premissa dela ter esse cabelo curto em todas as referências. Tem 2 fotos de modelos ali embaixo também com esses cabelos, e por isso eu tô experimentando dessa forma. E aí, nesse caso aqui, eu tô experimentando uma roupa mais normal, uma gola rolê, como se fosse um suéter, um casaco assim, porque ela tinha me passado, em referência ao minha primeira versão, que é aquela que tá bem ali na lateral, toda cyberpunk, ela tinha me passado que ela gostaria que fosse menos tecnológico, que não fosse tão, um androide com a cara tão moderna assim, mas sim essas androides que parecem humanas. Uma referência muito grande é daquele jogo Detroit Become Human, que os androides são basicamente humanos, eles só têm um circuitozinho, como se fosse uma roda de LED
colorido na têmpora, na lateral da testa ali, acima da sobrancelha, que eu coloquei ali no meu desenho, e a minha ideia era fazer praticamente uma humana com esse detalhezinho da luz de LED na lateral. E a questão do olhar, né, o olhar mais vago, que é sempre muito importante, e você vê ali que eu estou estudando a aplicação desse olhar com a bola da íris clara, né, a bola da íris que normalmente é preta, a parte central ali, né, do olho seria clarinho, para dar essa impressão de despersonalização. E é uma referência estética que eu trouxe lá do Blade Runner, né, os replicantes, eles têm esse olho que tem a parte interna com um brilho maior, né, e tem essa subversão ali. Então a minha premissa para essa primeira versão aqui era fazer basicamente uma humana com um olhar muito vazio e esse LEDzinho do lado na lateral da testa, e trazer as características que ela me pediu, né, com o cabelo curto, né, de repente jogado para um lado. Ela queria um cabelo que ficasse assim mais visível um lado do rosto e o outro ficasse mais escorrido assim. Então foi essa a ideia. Na minha referência anterior eu tinha feito como um side cut, mas a gente acabou humanizando, deixando ela menos radical assim, né, na pegada. Então uma vez que eu tivesse terminado de esboçar toda essa linha ali, né, você vê que eu já estou praticamente terminando de fazer todos os detalhes, aí eu começo a trabalhar, né, na cor. E para cor, normalmente o que eu faço é isso aí que você está vendo, que é chapar as áreas todas de cor nas principais áreas de cor. Então eu chapei todos os tons de pele, depois todos os tons do cabelo, né, e por último todos os tons da roupa dela, né, desse suéter ali e tal, para depois eu vir esculpindo. Uma vez que eu tenha esses tons chapados, eu consigo travar a opacidade deles e vir fazendo degradês, né, e fazendo transições e sombreados e tudo mais de uma forma um pouco mais fácil, porque eu não preciso ficar me preocupando para transbordar para fora, né, de borrar e ter que corrigir para fora do contorno dessa área. Uma vez que ela já está travada, eu trabalho internamente criando o volume, esculpindo individualmente as transições dentro de cada uma dessas áreas que eu mapeei. Então eu estou dando os últimos efeitos de sombreado e de brilho, né, para corresponder à paleta que a gente queria, né, que é uma paleta em tons de azul, né, um azul bem vibrante assim, partindo, né, de um azul escuro para dar contraste e jogando um verde água para deixar um azul claro mais vibrante, que é a cor que ela curtia e que tinha aplicado ali nas minhas outras tatuagens que serviram de referência para a criação dessa. Então agora eu estou fazendo os últimos efeitos de acabamento, deixando as sombras do rosto um pouco mais acinzentadas, mais pálidas, né? Normalmente eu uso um violeta para dar uma vida na pele, no tom de sombra que fica menos acinzentado, fica parecendo uma pele na sombra mais real, mas nesse caso aqui eu estou usando cinzas de propósito para deixar ela um pouco mais pálida, como se fosse também uma androide, né? E por último jogando aí as sombras do suéter, né, da gola dela, para deixar um volume maior. E aí essa versão foi a versão que eu apresentei, né, intermediária, né, foi uma criação que teve várias versões. Teve aquela outra versão anterior que eu considerei um desenho separado, né, ele é totalmente diferente, apesar de seguir algumas premissas da Android Cyberpunk, e esse aqui foi uma nova versão, só que ao apresentar para ela, aí ela também não curtiu alguns detalhes, mas já estava mais no caminho certo, né, se deu um pouquinho mais de trabalho, foi um pouquinho mais complicado, mas aí eu conversei com ela para entender exatamente qual que era o problema, e aí a gente chegou a um plano final, que é manter esse mesmo rosto que ela tinha gostado, que tem uma pegada mais humana, menos robótica, e alterar essa parte de baixo ali, né, onde eu tinha feito o suéter, a gola rolê, para fazer uma mistura com aqueles elementos mais surrealistas da minha outra tatuagem de referência, que tem como se fosse um caco de vidro, né, uma parte fragmentada ali virando caco de vidro, né, na parte de baixo, na parte do peitoral ali. Então você vê que primeiro eu dei uma escondida ali nos layers da cor da pele, do cabelo, né, eu ainda vou usar esse acabamento porque eu não vou mudar muito a parte de cima, a parte do rosto dela, mas como eu precisava alterar o contorno, então eu deixei esses layers ocultos, esses layers invisíveis, e fui alterando essa parte aí do pescoço, criando como se fosse um colo com um decote ali, né, e estudando esses efeitos do vidro rachado para seguir a mesma linguagem que eu tinha feito naquele meu outro trabalho que ela gostou. Então eu tentei criar um pouco diferente aqui, enfatizar mais os cacos de vidro, enquanto naquele outro
outro, tá só alguns rachados e tal. Nesse caso aqui eu quis fazer um fragmento bem mais estourado, né? E aí o vidro tem essa característica, né, de que quando quebra ele cria uns estilhaços que cada um tem um tamanho diferente, tem alguns menorzinhos, uns maiores. Eu procurei entender como é esse comportamento que é geométrico, mas ele é ao mesmo tempo meio orgânico na sua forma de distribuir os rachados, assim, sem muita lógica, a não ser parecendo que está tudo realmente muito quebrado. Então, depois que eu achei esse formato, assim, que ele começou a ficar, me agradar mais, então aí eu comecei a trabalhar, né, em alguns outros detalhes do acabamento. Você vê que agora eu estou botando, né, uns fragmentozinhos soltos, adicionando mais aberturas, e por fim eu volto com aquela solução que eu já tinha resolvido, né, do rosto, do cabelo e tudo mais, e até mesmo do fundo ali. Eu estou estudando como que vai se comportar. Eu vou acabar não usando esse fundo, fazer um outro, mas bem parecido. Enfim, agora eu estou jogando o tom de pele na parte de baixo dos fragmentos para criar, né, uma emenda e fazer uma transição, né, como se fosse uma peça única. Então você vê que primeiro eu esboço ali a sombra do queixo projetada sobre o pescoço, né, que é a parte mais escura ali, de acordo com o mapa de luzes, e depois eu vou começar a fazer um degradê na parte de baixo, jogando o tom do cabelo, né, de verde água, um tom mais clarinho ali do cabelo. Você vê que eu já estou jogando para fazer uma correspondência com essa paleta de cores. Então a ideia é que na parte de baixo é como se fosse um vidro mesmo nessa cor, que à medida que vai chegando no pescoço dela vai adotando a cor do tom de pele. E aí essa é uma brincadeira que já vai mais, né, como eu falei, para surrealismo, para psicodelia e tudo mais. Depois disso, como eu já tinha a estrutura toda um pouco mais definida, eu comecei a caprichar mais no acabamento, né? Trabalhar nos detalhezinhos do olho, né? Trabalhar em alguns detalhes de cor que ainda faltava mexer um pouquinho. Então, principalmente puxar mais os azuis escuros, né? Que estavam ainda um pouco dessaturados. Então, eu joguei um azul um pouco mais vivo para fazer uma transição mais contrastada para esse verde água, né? Enaltecer esse tom do verde água ali, e ela queria que fosse sempre, né, o mais clarinho possível. Então por isso eu tomei cuidado para não passar do ponto e deixar ainda bem verde água. Eu trouxe os pontos de luz que eu já tinha feito ali na face, né, e aí fui adicionando, né, os brilhinhos nos cacos de vidro. Você vê que ao adicionar essas linhas brancas em cada caco individualmente, dá uma sensação de volume, como se eles realmente estivessem rachados e cada um tivesse, né, um relevo individual por causa da incidência de luz, porque eles não são mais uma peça única, né? Tem uma rachadura entre cada um deles, e aí por fim um fundo para recortar, né, a silhueta e fechar essa área da pele ali, né, de cima a baixo verticalmente, se distribuindo aí onde eu esbocei que seria ali a área de encaixe da pele. Então eu deixei um pouquinho mais controlado esse fundo para não exagerar muito, só para recortar a silhueta dela mesmo, e por fim fui jogando ali um bold, né, uma linha de contorno mais destacada para dar mais presença e hierarquizar as áreas, né, dela, separando ali o que é o rosto do queixo ali, do pescoço através da linha do queixo, e das grandes áreas do cabelo e do contorno externo. Então esse é mais um desenho e fala. Esse foi o resultado da criação, né, com uma alteração aí no meio, mas ficou assim. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.